Olá, meus amigos, muito boa tarde, doutor. Bom dia, doutor Antônio Martins de Farias. Sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike, meu amigo, minha amiga, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Meu muito obrigado. Obrigado aos 554 inscritos, obrigado às 37 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. E a você, meu amigo, faça um apelo. Vamos manter a nossa proposta até o final do ano, ultrapassarmos 1000 inscritos. Portanto, passe por um amigo, por uma amiga, peça para sua cunhada, seu genro, sua nora, sua sogra se inscrever no meu canal. É fundamental, eu conto muito com a ajuda de vocês para que eu possa crescer. Muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, hoje eu peço vênia, né? Peço desculpas por falar de um assunto que eu não conheço, mas eu vou fazer uma observação em nível mundial. Eu acredito que dá para a gente fazer um pensamento, né? Construir uma ideia de ver o que está ocorrendo no mundo moderno. Nós temos, pelo menos a minha geração, né, que eu sou de 1957, nascemos após a Segunda Guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial, né, e vivemos um mundo, a Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética, ou e Rússia, né, e depois, mas as instituições como ONU, a Organização Mundial do Comércio, OMS, né, Organização Mundial do Trabalho e assim sucessivamente. OMC, eram instituições multilaterais que os estados se reuniam e chegavam a uma convergência ou mantinham a divergência, mas pelo menos a paz não era ameaçada. No mundo moderno, cada um por si, Deus por todos, a gente percebe, principalmente com o advento do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, uma reviravolta muito grande. O mundo está isolado, o mundo não se comunica, o mundo está perdido, sem rumo. Você vê, né, o Donald Trump me sai de vários organismos internacionais, OMS, e fecha acordos e rompe, tarifa todo mundo, e está fazendo uma política de primeiro os Estados Unidos, segundo os Estados Unidos, terceiro os Estados Unidos. E é muito triste a gente viver neste contexto. E hoje o título do meu vídeo é exatamente A Ucrânia em Desespero. Porque há 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, foi dia 24 de fevereiro, fará 3 anos agora, esse mês, dessa guerra estúpida, da agressão da Rússia à Ucrânia. Que a Ucrânia está lutando, né, sozinha, claro, com a ajuda financeira estratégica dos Estados Unidos. Mas o Donald Trump, que é um mercantilista, um senhor que está no século XIV ainda, a mentalidade de Donald Trump é do século XII, século XIV. Ele disse, eu ajudo na guerra desde que as terras boas da Ucrânia venham para os Estados Unidos. A gente sente nas palavras de Donald Trump que ele não enganou ninguém. O povo americano o elegeu porque quis. Mas ele prometeu anexar o Canadá, invadir o Panamá e agora está dizendo que ajuda a Ucrânia se a Ucrânia passar para ele terras férteis e produtivas. Então o presidente da Ucrânia, no seu desespero, já admite ceder não terras, mas acordos que favoreçam aos Estados Unidos quando da recuperação econômica e social daquele país, quando esta guerra chegar ao fim. Isso é muito triste. A Ucrânia está abandonada. Por quê? Porque ele tinha a ajuda do governo americano. Como o governo americano mudou e não ajuda mais, a União Europeia ou a OTAN, que devia estar ao lado da Ucrânia, está omissa. Como sempre a Europa, sempre omissa. A história europeia é da omissão. Ela permitiu que todo movimento de guerra, de sangue, foi uma omissão da Europa. Depois, no final, ela consegue se sair como vitoriosa, mas foi uma omissão da Europa. A Europa sempre se omite. Essas atitudes de Donald Trump mostrará em pouco tempo que se ele afastasse da Rússia, não ajudar a Ucrânia, a Rússia dominará a Ucrânia, tomará todo o território e não parte da Ucrânia. E vai ficar por isso mesmo. O que vai acontecer?
O Vladimir Putin, se achando dono, vencedor, né, que ele tem um poderio militar maior, é óbvio que tem, né, a Ucrânia está com deficiência de militares, né, porque ela está lutando há 3 anos. Você não pode ver o desgaste de uma sociedade, de um país que fica em guerra em 3 anos. A juventude se perde, a juventude se compromete com a matança de irmãos. Essa é a grande verdade. Então, em pouco tempo, se nada for feito, e a Europa continuar omissa, em 2 ou 3 meses, o Donald Trump será o dono da Ucrânia, que ele vai invadir e vai vencer, porque o Vladimir Putin está, o presidente da Ucrânia está pedindo socorro. Não há dúvida que nós teremos, não é profecia, é uma realidade, que em poucos meses a Rússia será dona do território todo da Ucrânia. E ele se sentirá seguro e invadirá mais. Aí talvez vire um conflito maior. Porque as instituições multilaterais, como a ONU, perdeu o seu sentido. É claro que a ONU nasceu com um defeito, que é a questão do Conselho de Segurança. O poder judicante da ONU tem a possibilidade de um veto derrubar a decisão. Então a Rússia e os Estados Unidos, França, Inglaterra, que tem o seu voto no Conselho de Segurança Nacional, nunca serão punidos. A punição da ONU será sempre para países pobres, países menores, países sem influência. Então ninguém vai nunca segurar a França, a Rússia. A Rússia vai sempre vetar. Então é preciso que os 193 países se reúnam e digam assim, olha, vamos mudar. Do jeito que está, não pode. Mudar o conceito de segurança do Conselho de Segurança Nacional, para que não seja, e nem o poder de veto, que seja maioria privilegiada, maioria sim, enfim, arrumar alguma maneira, mas não o poder de veto de um dos membros, porque nunca chegará a um acordo. A Rússia, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a China vão vetar. E vetou um veto, derruba a decisão. Então a ONU fica sem poder. Mas é fundamental que os organismos multilaterais internacionais sejam revigorados para que evitemos guerras, conflitos. Porque essa questão dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, vai, do jeito que ele está fazendo, tributando todos os, por exemplo, parece que ele acaba de tributar a questão do aço, que o Brasil vende exporta para os Estados Unidos, 25%. Vai prejudicar os americanos. Por quê? Porque o aço que 4 milhões de toneladas de aço que a gente exporta e alumínio que a gente exporta para os Estados Unidos vão encarecer. Não é amanhã, né, gente? Não é amanhã, mas daqui a 2, 3, 6 meses é que esses efeitos econômicos na economia americana vão surgir. Que há como negociar? Vamos ter que negociar. Sentar, negociar, não é sair alopradamente taxando tudo que é produto americano. Também não resolve a afetação, a afobação do governo brasileiro em retaliar qualquer instituição americana ou produto americano. Tem que encontrar uma solução. É porque os Estados Unidos são a potência do mundo e ninguém pode peitar os Estados Unidos? Pode. Se 193 países na ONU se reunirem, vão vencer os Estados Unidos, porque a maioria, o povo tem poder. Os Estados Unidos, eles têm a potência econômica, a potência militar, mas eles não têm o poder político. Então é preciso que os grandes líderes que não fiquem omissos. França não fique omisso. Cadê o ministro? Gente, a Inglaterra é um país extremamente importante no cenário político internacional. Cadê o primeiro-ministro da Inglaterra? Ninguém ouve falar. Né? O presidente da França, a Alemanha, primeiro-ministro da Alemanha, nós não temos a Angela Merkel, mas precisamos de reagir. Há de haver uma reação. Essa guerra, que não vai ser uma guerra econômica entre Estados Unidos e China, ao que parecia, que a guerra ia ser entre Estados Unidos e China. Mas não, o Donald Trump parece que quer se vingar do mundo todo, ele tem ódio. Aliás, é uma característica da direita, ódio do pobre, né? Ódio do outro. Então, toda direita no mundo, ela tem essa característica. Ela tem ódio de pobre, ela tem ódio do mais fraco. Então, o Donald Trump, na verdade, as atitudes de Donald Trump é de uma pessoa mal-humorada, sem amor próprio, porque o que ele está fazendo, ofendendo o mundo, destruindo o mundo, as ajudas internacionais que os Estados Unidos faziam,
e o governo Donald Trump está interrompendo. A questão do meio ambiente é fundamental. Não tem mais como a gente dizer que vão viver sem controlar o meio ambiente. É impossível. O calor que nós estamos sentindo, os distúrbios ecológicos, as secas constantes, os verões enormes, chuvas demais em determinada região, não chovia, e chuva de menos aonde costumava chover. Tudo isso são mudanças climáticas que dependem da ajuda do homem em reconstruir o planeta. Tudo isso influencia de forma de política internacional. E o Donald Trump está fazendo um governo isolacionista, que será pior para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu acho que as pessoas pensam que os Estados Unidos são um país desenvolvido, muito pelo contrário. Ele é um país em desenvolvimento, ele é agressivo, ele não admite a melhora dos seus parceiros, dos seus patriotas. Isso traz para nós, né, do mundo, que temos que mudar, temos que modificar o nosso pensamento. Agora, o mais engraçado, agora voltando para o Brasil, o Donald Trump fechou a USAID, né, não sei, essa organização, ela ajuda mutuamente o mundo. Aí vem o filho de Jair Bolsonaro com uma mentira, uma factoide, né, um mentiroso, dizendo que foi bom a USAID ser fechada porque ela mandou milhões para o TSE para que ele fraudasse as eleições em prol de Luiz Inácio Lula da Silva. Até quando essa direita nojenta, radical do Brasil vai continuar dizendo essas mentiras, esse descaramento? Fique de olho nesses picaretas, porque são mentirosos. A USAID ajudou o mundo inteiro, né? As companhias levando empréstimos facilitados para comprar, melhoramento da agricultura, melhoramento das condições sociais, a fiscalização dos direitos humanos. O fechamento dessa instituição americana, ela vai favorecer ditadores como Nicolás Maduro, como o processo de Cuba, como a própria China, que não tem quem fiscalize se estão sendo ou não cumpridos os direitos humanos. Mas eu sei que a direita não gosta de direitos humanos, né? O Bolsonaro, principalmente no Brasil, ele nunca foi fã, ele é fã dos torturadores, né? Uma direita no Brasil, ela é golpista, então ela nunca vai ser favorável aos direitos humanos. É lamentável que isso ocorra. Então eu estou fazendo uma avaliação do cenário mundial, que é uma preocupação que nos afeta diretamente. O Brasil não está isolado do mundo, né? Ontem mesmo saiu um índice, um ranking de país da corrupção, né? E o Brasil está muito atrasado. O Brasil precisa melhorar muito no sentido de acabar com a corrupção. Isso tudo depende de organismos internacionais que nos fiscalizem, que nos dedurem, que nos digam, olha, vocês estão errados. Porque dificilmente aqui veio o exemplo da Lava Jato, que começou com o apogeu, todos aqueles crimes, né, as pessoas devolvendo milhões de dólares, que roubaram, que desviaram da Petrobras, e hoje acabou, né? Você vê o tribunal cancelando sentenças. Ninguém foi punido na Lava Jato. Mas a corrupção não acabou, a corrupção no Brasil continua. Há pouco tempo, ontem mesmo, a Polícia Federal fez uma batida numa empresa em Brasília que faz falcatruas lá nas licitações. Tudo isso depende de alguém que vive no mundo trazendo uma certa transparência, organizando. Então essa empresa americana, ela era fundamental, que ela prospectava, ela fazia prospecção, ela investigava, ela mostrava, ela ensinava as pessoas a se desenvolverem. E, no entanto, o governo americano rompe essa instituição e é aplaudida pela direita brasileira, o que é lamentável, né? Lamentável que a Ucrânia precisa de ajuda da Europa, né, e da OTAN. Não podemos deixar que um povo, que uma cultura, seja massacrada, humilhado pelo poderio econômico, pela arrogância, da ditadura de Vladimir Putin, que ele vai fazer em poucos meses se nada fizerem para ajudar a Ucrânia. A realidade é essa, né? O governo americano está sendo omisso, covarde. Você vê como ele é desumano, ele não enxerga um palmo na frente do nariz, esse governo americano, com o ser humano. O que ele está mandando fazer? Lá, a faixa de Gaza, eu vou mandar que saiam 2 milhões de pessoas que, desculpe o termo, né? Não vou falar não, me arrependo. Saiam daqui, vocês não são ninguém, eu vou fazer aqui um paraíso fiscal, um paraíso
de festas, né? Porque eu vou fazer uma Riviera no Oriente Médio. Cadê a história desse povo do Oriente Médio? Cadê a história do povo de Gaza? Nem todo mundo na faixa de Gaza tem a inimizade, ódio do povo judeu. Nós não podemos eliminar uma geração, hoje várias gerações, uma cultura extraordinária como é esse mundo europeu, o mundo árabe, a cultura, a sua história riquíssima. E ele simplesmente manda que, vocês países, se não receberem as pessoas, eu vou punir vocês, eu vou tirar o crédito. Isso é ameaça, isso é arrogância, isso é falta de respeito aos direitos humanos. Portanto, o mundo passa por uma tragédia que talvez a gente não perceba, porque a gente está muito envolvido no Brasil com a questão de Lula, Bolsonaro, quem ganha em 2026, que o Lula quer atacar o preço do supermercado, mas a inflação de janeiro foi a menor desde 1994, mas não baixou os preços continuam muito altos, que graças à inflação ainda está acima da meta. Então tem muito o que fazer no aspecto econômico no Brasil, principalmente o corte de gastos. O governo precisa de cortar gastos. O governo precisa de mostrar para ele mesmo, para o mercado e para os credores internacionais e nacionais que precisamos de voltar a ter superávit primário. Não podemos viver num país sempre com déficit. O Brasil só com déficit de 0,1%. Não é 0,1%, 0,2%, é muito mais. Porque eles tiraram muitas despesas, por 30 bilhões ou 40 bilhões de precatórios. 30 ou 40 bilhões que foi para o investimento no Rio Grande do Sul. O pé de meia. Ora, você gastou, mas só não mostra que gastou. Você esconde o que gastou. Você vai ter superávit primário? Não, gente. Superávit primário precisa de jogar todas as contas, todas as despesas do governo, tem que entrar no seu conjunto e dizer, olha, nós gastamos 200 bilhões, mas nós só arrecadamos 190. Então nós temos um déficit de 10 bilhões de reais. Não dá, nós temos um superávit de 10%. Mas nós deixamos de incluir na despesa 50 bilhões, 90 bilhões, porque a lei permite que o governo não inclua isso, mas foi gasto. Então a gente precisa de ter transparência. Essa questão das emendas parlamentares, a gente tem que resolver isso. Então, mas voltando para o cenário mundial, minha preocupação no vídeo de hoje, já vou encerrar. O mundo passa por um processo lento de destruição. Porque se os países perderem vamos dizer assim, a confiança e a certeza de que vão encontrar uma solução em mesa de negociação, o que vai acontecer? Começar a acontecer as guerras entre as nações. Pode não ser uma guerra de bala, de fuzil, de metralhadora, mas vai ser uma guerra comercial que só vai trazer prejuízo. A economia americana tem porte para suportar a arrogância de Donald Trump, que ele quer multar todo mundo, aumentar, taxar todo mundo, taxa a China, taxa o Brasil, taxa a América Latina, o Canadá, o México. Pode ser que ele tenha. Ele acha que com isso, em 3 semanas, em 4 semanas, em 1 mês, as indústrias americanas vão voltar a construir. Não vão, gente. Porque as empresas que estão na China são empresas americanas. O comércio mundial da China são empresas americanas. Quem está na China? Elon Musk, que é secretário de Estado, vamos dizer assim, não sei se ele tem mas ele é um homem de confiança do Trump. E é um dos maiores investidores na China. Porque eles vão para a China, não é porque a China é boa, não. É porque eles vão para a China para explorar a mão de obra que é barata. E lá não tem democracia. Lá é o povo, ou o povo faz, ou obedece ou morre. Lá não tem sindicato para reivindicar, como aqui tivemos no Brasil. E a gente diz que vive numa ditadura. O filho de Jair Bolsonaro vai prestar um desserviço nos Estados Unidos, porque ele vai cavar nos Estados Unidos, tentar que o governo do Donald Trump prejudique o Brasil. Isso não é brasileiro, isso é um antipatriota. Mas a direita brasileira está fazendo isso. Eles vão com dinheiro pago pelo público, pelo nosso dinheiro público, vai para os Estados Unidos, ele vive fazendo, o filho de Jair Bolsonaro, que diz que é amigo da família Trump, vive com a sacola, com a mala na mão, viajando para os Estados Unidos, conspirando contra o Brasil. Isso é brasileiro?
Não é, ele é um antipatriota. Além de trair a Constituição, porque a nossa Constituição não prevê isso. Prevê que a gente tem que respeitar os direitos internacionais de acordo com o artigo 4º da Constituição e não ficar nessa palhaçada que nós estamos vivendo. Tomara que Deus nos ilumine, que volte a ONU a ter credibilidade de novo, que volte a ONU, a OMC, que regula o comércio mundial, que evita a taxação elevada como Donald Trump está fazendo. A OMC cuida exatamente disso, ela faz uma espécie de estudo no mundo, da economia mundial, do comércio mundial, e fica brigando entre países, fazendo acordo entre os países para que não haja uma supertaxação como essa que o Donald Trump está fazendo. Mas como? Se a OMC não tem mais voto, como se a OMS não tem mais valor, como se a ONU está totalmente desmoralizada. Repito um artigo de um cronista, de um jornalista aqui do UOL, eu acho que da Folha de São Paulo, quando ele disse: se Donald Trump se apossar, tomar conta da faixa de Gaza, o prédio da ONU tem que virar um shopping center. Eu acho que não sei o que lá, Sakamoto. Desculpa, é o Sakamoto do UOL. Todo mundo tem que dar o crédito a ele. E eu concordo plenamente. A ONU tem que virar um shopping center. Porque ela não tem mais finalidade. Tribunal Internacional, não tem mais valor mais nada. O mundo tem que começar tudo de novo. Ou seja, nós estamos vivendo o antes 45. Nós estamos vivendo o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, de 1914, 1918, 1939, 1945. Porque as organizações mundiais que tinham como objetivo a preservação da paz, a preservação dos acordos internacionais, né, das convenções de todos os tipos no direito internacional, né? Convenções da Filadélfia e convenção que trata de tudo, a ONU trata de tudo. Todos os problemas, através de uma convenção, acatado pelos países membros, né, o reconhecimento aqui no Brasil, com uma decisão da ONU, ela tem que ser, né, ela é acatada imediatamente. Quando trata de direitos humanos, passando pela Câmara e pelo Senado, tem forma de emenda constitucional. Quando trata de direitos humanos, você vê como nós valorizamos, o Brasil valoriza, porque o Brasil é o fundador da ONU, né, um dos países precursores desse conceito de negociação. Então a gente precisava de valorizar a Organização das Nações Unidas, valorizar a USAID, valorizar a OMS, valorizar a OMC, valorizar a Organização Mundial do Trabalho, porque são institutos que são criados para desenvolver, para criar técnicas, para estudar, para pesquisar e melhorar a condição de vida das pessoas. Da forma como o mundo está, o egoísmo, o egocentrismo e a arrogância de Donald Trump, o mundo está antes de 1914. Nós regredimos ao invés de progredirmos. Lamentavelmente, vale essa reflexão, a gente precisa de olhar isso, enxergar um pouquinho da história e ver como o mundo está, se ao invés de caminhar para frente, né, que é um processo, é um ir, né, que a gente fala do recurso, que é o retorno, né, no sentido jurídico. Quando eu tenho um recurso, o processo é um ir, né, primeira audiência, segunda audiência, decisão, apelação, né, e decisão final. E qual é o recurso? O recurso é o retorno, para verificar se todas as instâncias, todas as fases do processo foram seguidos pela lei. Nós estamos, quando a gente trata do mundo, o mundo está regredindo. Com Donald Trump, essa direita louca mundial, ele está acabando com as instituições que nós construímos para que evitássemos uma terceira guerra. A criação da ONU, da OMS, de tantas instituições mundiais que sempre trabalharam pelo respeito aos direitos humanos, foram destruídas pela arrogância, como falei, pelo desprezo ao ser humano, perpetrado pelo governo americano e lamentavelmente comprado essa ideia estúpida principalmente pelo grupo de Jair Bolsonaro, a chamada direita radical. É lamentável e rogo a Deus para que nos dê uma luz, porque nós estamos precisando de um mentor que venha muita luz para ver se atua, né, na cabeça desses grandes líderes mundiais, para que eles mudem, para que eles saiam, que a gente não tenha que enfrentar mais uma terceira guerra mundial, que será o fim da humanidade. Gente, muito obrigado e até a próxima.